Olá, acadêmicos e estudantes de medicina veterinária, entusiastas. Eu me chamo João Vitor, estou aqui hoje para mostrar um cálculo que nós fazemos na veterinária, que é para calcular o volume de aplicação de medicações aos animais. É bem rápido, é bem simples, então eu vou explicando os conceitos para vocês. Ao fim do vídeo, creio que a maioria já vai estar conseguindo fazer os cálculos aí tranquilamente. De início, o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos, para fazer esse cálculo, de dados. Isso é muito claro. Agora, quais dados são? Esses dados, eles levarão a dose do fármaco. Essa dose significa miligrama quilo ou unidade internacional. Tá? Isso aqui significa unidade internacional por quilo de peso. Isso é a dose. Como é que a gente acha essa dose? A gente acha nisso aqui. Se chama guia terapêutico, certo? Não precisa ser um livro, desde que você tenha uma fonte confiável, um autor confiável, que tenha as bases da literatura e diga as doses do fármaco para cada espécie, certo? Que é um requisito aqui também. Você já pode estar iniciando esse cálculo. Continuando, nós precisamos do peso do animal em quilo, a concentração do fármaco, que eu já vou explicar como é que funciona, a espécie a qual esse volume será aplicado e o guia terapêutico veterinário. O que eu vou estar usando aqui é o do Fernando Antônio Bretas. E passando para outra coisa interessante, que é a concentração. O que é a concentração? Como é que ela vai aparecer para a gente? A concentração nada mais é que o tanto que nós vamos ter daquele fármaco por ml do medicamento. Essa concentração ela pode ser expressa na bula do medicamento em porcentagem, em grama, em unidades internacionais, que é o UI, ou em miligrama. Certo? Se tiver por UI por ml ou miligrama por ml, vocês estão de vida feita. Está bem mais simples ali para vocês estarem fazendo o cálculo. Mas se não tiver, eu vou ensiná-los agora a fazer essa conversão. Então, para fazermos a conversão, nós precisamos ter algumas coisas em mente. De grama para ml, nós vamos fazer esse cálculo aqui. A grama se transforma em porcentagem, então nós multiplicamos por 10 e nós vamos ter a concentração daquele fármaco. Lembre-se, a concentração é por ml. Quando essa porcentagem, quando essa concentração na bula está em porcento, nós vamos fazer da mesma forma. Então é a porcentagem vezes 10 e nós temos a concentração por ml. Pegando um exemplo, nosso primeiro exemplo, que é o do Dectomax da Zoetis, e nós vemos aqui na bula, na fórmula, está dizendo que a cada 100 ml contém 1 grama de doramectina e 100 ml do veículo. Como é que nós vamos fazer esse cálculo, certo? Eu separei aqui isso aqui para nós termos em mente. Como é que se representa, a porcentagem? 1 para 100 é assim que fica o cálculo. Fica 1 dividido para 100. Deixa eu separar aqui. 1 para 100, a gente simplesmente passa vírgula, então fica 0,01. E como é que isso fica expresso, Quando está nessa casa, significa que é uma centena. Quando está nessa casa, significa que é uma dezena. E quando está nessa casa, significa que é unidade, apenas uma unidade. Ou seja, isso aqui significa que é 1%. Como é que nós vamos finalizar esse cálculo? Nós vemos para cá, pegamos 1%, multiplicamos por 10 e nós temos o resultado. 10 miligramas por ml é a concentração desse fármaco. A concentração é a concentração por ml. Pegando outro exemplo, que é a do Pensil Pronto. Nosso exemplo 2, do Pensil Pronto, que é a base principal dele, o fármaco principal,
é a benzilpenicilina procaína. E aqui, né, nesse fármaco, estamos lidando com esse valor expresso em unidades internacionais. O I. Aqui é 20 milhões para 100 ml. Esse cálculo aqui é bem simples. Nós vamos fazer é simplesmente cortar os zeros e passar, que fica igual a 200 mil por ml. É bem simples. Agora, como é que nós vamos fazer o cálculo de acordo com a espécie? Para calcular isso, eu coloquei primeiro a fórmula do cálculo, que está expressa aqui em cima. Eu vou deixar marcado aqui. É essa aqui. Se vocês quiserem bater print, é muito interessante. Como é que funciona? É o peso em quilo do animal, vezes a dose, certo? Em miligrama quilo. Esta dose vocês irão encontrar no guia terapêutico, tá? Essa dose vocês encontrarão no guia. E vocês pegarão a concentração que nós já fizemos o cálculo, sendo o Dectomax 10 mg por ml de doramectina e o Pensil Pronto 200 mil unidades internacionais por ml de medicação. Como é que nós vamos agora fazer o cálculo, né? Em doramectina. A doramectina nós já sabemos que é 1% e nós já sabemos que 10 mg. 1% equivale a 10 mg por ml. Então nós vamos pegar uma espécie, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o canino. O peso será de 38 quilos. A dose que nós achamos em guias terapêuticos é de 0,6 miligrama para quilo de peso. E a concentração do nosso fármaco é de 10 miligrama por ml. Para nós acharmos o volume, para nós fazermos a aplicação ou a administração via oral ou injetável nesse animal, nós vamos agora fazer este cálculo aqui. Então nós pegamos o peso do animal, que é 38, multiplicamos pela dose e dividimos pela concentração. 38 vezes 0,6 ficará em 22,8 dividido para 10 fica igual a 2,28. Nesse caso aqui, nós podemos estar arredondando, tá? A gente pode, como aqui está acima de 5, nós podemos estar arredondando e fica, deixa eu tirar aqui, pode ir para 2,3 ml e nós podemos fazer uma aplicação, segundo o guia terapêutica, seguro para este canino, para esta espécie. No caso do Pensil Pronto, a benzilpenicilina, nós iremos usar, nesse caso aqui, em um equino, né? O peso dele é de 420 quilos. A dose, né, o I por quilo, nós vamos encontrar novamente em um guia terapêutico. Então nós vamos lá no guia terapêutico encontrar a benzilpenicilina na espécie equino e nós vemos lá que é 20 mil unidades internacionais para cada quilo de peso. A concentração do nosso medicamento nós já sabemos que é 200 mil unidades internacionais por ml. E agora nós vamos descobrir o volume. Quanto nós devemos aplicar nesse animal para que haja uma dose terapêutica. O cálculo fica 20 mil. Né? Você pode fazer o contrário também, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu vou colocar aqui dessa forma.
vezes 420 dividido para 200.000. Para simplificar, nós podemos simplesmente multiplicar esses dois aqui, né? Então fica 84, nós adicionamos os zeros. Cadê? 1, 2, 3, 4. Dividido para 200.000. E agora nós só cortamos os zeros. E dividimos por 2. 84 dividido para 2 é igual a 42. Então nós sabemos que nós devemos administrar 42 ml da benzilpenicilina, né, do pensil pronto, nesse cavalo. Isso não significa que nós podemos fazer a aplicação toda diretamente em um só local. Isso não é indicado. O máximo que podemos fazer é 10 ml por local, ou seja, nós precisaremos de 4 aplicações. Colocar 1 ml a mais em 2 furos não seria prejudicial. Então, o importante é nós sabermos como é que nós vamos fazer esse cálculo. Espero que eu tenha ajudado, colaborado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que nós vamos ter mais vídeos semelhantes a esse por aí. Até a próxima!